Você já pensou em ter uma cuba esculpida ou na sua cozinha ou no seu banheiro? Pensou, mas ficou naquela, gente, será que esse negócio presta? Será que isso é funcional? Hoje eu vou responder todas essas dúvidas para você, porque a gente vai falar justamente sobre cuba esculpida. Olá, eu sou a Calícia Bose e seja bem-vindo ao canal da Bose Bento, o lugar onde a gente resolve todos os problemas da sua casa. Mas antes da gente começar esse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, porque a gente tem muito conteúdo para vocês toda semana, são 4 vídeos por semana. Então, para você não perder nada, se inscreve e ativa as notificações. E se você quiser aprender a decorar o seu ambiente do total zero, eu tenho um curso chamado Curso Decoração, que eu tenho certeza que pode te ajudar nessa redecoração, nessa troca de áreas do seu ambiente. Se você se interessar, o link está aqui na descrição. Bom, você já sabe que o tema de hoje é cuba esculpida. Mas você sabe realmente o que é uma cuba esculpida? A Calícia, pelo nome, ela deve ser entalhada ali na madeira. Nada disso. Na verdade, é uma cuba que pode ser de cozinha ou de banheiro, feita do próprio material da bancada. Então, se a sua bancada é de granito, a sua cuba também será feita de granito. Sua bancada é de porcelanato? Mesma coisa, a cuba também vai ser de porcelanato. E como tudo na vida tem suas vantagens e desvantagens, vamos começar falando das vantagens dessa cuba. Com certeza, a estética é uma enorme vantagem desse tipo de cuba. Por quê? Porque você tem um material só fazendo tanto a bancada quanto a cuba e seguindo pela bancada. Então isso esteticamente é muito bonito. É muito melhor isso do que ter granito, louça, mais granito, ou então granito, inox e mais granito. Com certeza, esteticamente, a cuba esculpida é uma das mais bonitas que existem. Outra vantagem é que a gente consegue criar na própria cuba um ralo escondido, oculto, ou seja, ainda falando da estética, a gente consegue não ver aquele buraquinho, sabe, que a gente precisa ter para encaixar o sifão. Aquilo consegue ficar escondido e mesmo assim ter o escoamento da água bem feito, e isso é lindo, porque aquele negócio é feio, vamos combinar? Uma outra grande vantagem, na minha opinião, é a flexibilidade de tamanhos que essa cuba esculpida pode ter. Como a gente vai criá-la dentro de uma bancada, a gente consegue fazer ela do tamanho que a gente quiser. Então, se você tem uma bancada super estreitinha e não encontra nenhuma cuba de louça ou inox que se encaixe naquele espaço, com certeza você vai conseguir fazer isso com a cuba esculpida, porque ela pode ser bem pequenininha mesmo, 20 centímetros, 25, 30 centímetros, que é super pequeno para uma cuba. Então, para mim, a grande vantagem dela realmente é essa flexibilidade de tamanhos que a gente tem. Mas, claro, temos desvantagens e nós também vamos falar dela. Como nós usamos muito mais as cubas do que as bancadas, é muito provável que a vida útil da sua cuba seja menor do que a vida útil da sua bancada. Ou seja, você tem ali o mesmo material, sendo bancada e cuba, mas é provável que a sua cuba sofra um pouquinho mais com o dia a dia. Então, por exemplo, uma pedra de granito. Já falei aqui várias vezes que o granito ele é poroso. Por mais que seja muito resistente, ele é poroso de fato. Então, com o tempo, muita água em cima dele pode acabar manchando sim, deixando a cuba da pia sendo feita de granito mais escura com o tempo do que a sua bancada. Ou, por exemplo, se você escolher ter uma cuba esculpida na pia, o que eu não recomendo, eu já vou te explicar por quê, você vai estar ali lavando louça, lavando os pratos, e é normal a gente bater uma panela, um prato, um garfo, encostar e arranhar ali a nossa cuba. Se ela for feita de porcelanato, todas essas pedras, é provável que ela também fique toda arranhada, muito mais do que a sua bancada por conta disso. Então, inclusive, por isso
em cozinhas eu não indico usar a cuba esculpida, por mais que seja lindo. Mas realmente por conta desse dia a dia de lavar a louça, onde a gente vai encostar esses objetos com muito mais facilidade na cuba, ela vai acabar ficando feia muito rápido. Então na cozinha eu indico realmente a cuba de inox. Agora, em banheiros, eu não vejo tanto problema em usar a cuba realmente esculpida, porque a gente praticamente só lava as mãos ali. Pouquíssimas coisas a gente lava ali na cuba do banheiro, talvez o próprio porta-sabão, você dá uma esfregadinha nele ali na pia, mas nada que vá causar um trauma na sua cuba. Então no banheiro eu não vejo problema nenhum em usar a cuba esculpida, apesar de ter essa desvantagem da vida útil dele poder ser menor do que o da sua bancada. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão virar e falar, ah, tem outra desvantagem, esse ralo oculto que você falou que é lindo, ele é horrível de limpar, é péssimo se a pia entupir, entrar sujeirinha, a gente nunca mais limpa esse negócio, só quebrando essa bancada e isso é horrível. Mas calma, eu já vi isso acontecer de fato, isso é um problema, mas eu hoje trouxe a solução para você, que nós temos um detalhamento específico de cubas esculpidas, onde a gente tem uma solução muito simples que a gente consegue limpar esses ralos sem ter que ter essa dificuldade, sem ter que quebrar a sua cuba. Vamos passar aqui para a tela do iPad que vocês vão ver todo o detalhamento que eu fiz. Bom, gente, esse daqui que vocês estão vendo é o modelo tradicional de cuba esculpida. Óbvio que vocês estão vendo um recorte dessa bancada, um corte dela, onde a gente está vendo como que funciona todo esse esquema. Então eu vou explicar como funciona esse modelo tradicional, que não é o que eu uso, porque esse modelo é o que dá problema, e depois a gente vai ver o modelo que eu faço, que é fácil de limpar o ralo, tá bom? Olha só, então a gente tem duas peças principais da cuba. Essa daqui, que envolve toda essa parte aqui, e essa outra parte aqui, que é a parte que vai na parede e é onde o ralo de fato fica instaurado, que é esse ralo aqui, tá certo? Então, o que acontece? A gente faz essa peça aqui com esse acabamento no final, que é como se fosse a parte de baixo de uma cuba, que é onde a gente encaixa o nosso sifão, que ele tá bem aqui desenhado de laranja. E aí, por cima disso, a gente vem com essa peça fazendo o caimento da bancada. E aqui acaba sobrando, eu vou dar um zoom aqui, vou tirar esses rabiscos todos que eu fiz. Aqui é onde a gente tem uma pequena espessura, bem pequena mesmo, tipo 1 centímetro no máximo, que é aonde a água escorre, vem para essa parte de baixo e vai para o ralo. Dessa forma, o ralo fica escondido, a gente não vê essa peça feia e a pia fica incrivelmente linda. Qual é o problema, o grande problema dessa cuba, então, afinal, por conta desse ralo? Como essas peças aqui, todas essas peças são fixas, a gente não consegue remover essa peça grande para a gente limpar ali justamente essa parte de baixo. Então, como a gente não consegue limpar essa parte de baixo, se cair cabelo, que é muito comum, principalmente em pia de banheiro, se cair cabelo ou pedacinhos de sabão maiorzinhos e tal, a gente praticamente não consegue ter acesso. Talvez por baixo da pia e vindo por aqui você consiga ter algum tipo de acesso, mas só se essa largura aqui for bem grande, o que muitas vezes não acontece, às vezes ela é bem pequenininha, ela só vem até aqui e não cabe nem a sua mão por baixo. Então é muito complicado de fazer essa limpeza desse ralo, caso ele venha a entupir, nesse modelo de cuba. Agora eu vou mostrar para vocês um outro modelo que visualmente ele tem o mesmo efeito desse daqui e vocês vão ver como vai se tornar fácil limpar esse ralo. Olha só, esse daqui é um outro modelo de cuba esculpida que tem o mesmo efeito visual do anterior. Qual a diferença? Ao invés da gente ter duas peças de granito se unindo, ou de porcelanato, enfim, do material que for a sua bancada, ao invés da gente ter duas peças de pedra se unindo, a gente tem um só.
e ele faz justamente esse caminho aqui, ó. Tudo isso daqui é um caminho de cuba esculpida. A gente não tem mais uma cavinha separada, ela se uniu à inclinação da bancada que a gente tem aqui, ó. Certo? Ah, Calícia, mas se ela é uma coisa só, você não esconde o ralo, porque ele tá bem ali e eu tô vendo ele ali. Olha só o pulo do gato. Tá vendo que a gente deixou aqui como se fosse aquela cavinha da cuba anterior, só que agora é ligada, né, na inclinação da bancada. A gente deixou essa cavinha aqui quadradinha, sem de fato chegar essa linha aqui que faz a inclinação da cuba até o final. Ela não chega até o final, ela para aqui e vira e fica quadradinho. Esse pedacinho quadradinho, além de ser o local que a gente encaixa o nosso ralo com o sifão, é um pedacinho que a gente tem de bancada solto. Tá vendo esse quadradinho aqui que eu desenhei, que ele tá parecendo que tá voando? Ele, na verdade, é uma faixinha de granito que vai encaixado ali no fundo da pia, e esse pedacinho é solto, ele vai com 2 pezinhos de cada lado, por isso que não está desenhado aqui, mas ele vai com 2 pezinhos só de cada lado, e ele é meio centímetro menor de cada lado desse retângulo. Eu vou desenhar esse planta para ficar mais fácil para vocês, eu não tinha preparado esse desenho, mas eu vou fazer aqui. Bom que vocês acompanham junto comigo. Como ficaria a planta dessa bancada, então? Ó, essa daqui vai ser a nossa bancada completa. E a nossa pia vai vir só aqui. Bom, essa daqui é a nossa bancada com a nossa pia interna. Só que a parte inclinada da pia, ela vem só até aqui. Então, ela fica assim, ó. Essa é a parte inclinada, essa daqui, e esse aqui é aquele quadradinho que a gente tem, que eu mostrei para vocês, certo? O quadrado interno da peça solta, ela vai ficar justamente meio centímetro menor. Vou até desenhar em vermelho para vocês verem melhor. Ele fica, então, com esse espacinho aqui entre as bordinhas. E é justamente nesses 4 espacinhos que vai passar a água e cair no ralo. Então, vamos voltar lá para a nossa planta, ou para nosso corte, que vocês vão entender. Olha só, então aqui a gente tem essa peça solta, que ela vai ter só 2 pezinhos de cada lado e vai ter, então, essa distância aqui nos 4 lados dela, como eu mostrei em planta. Só que a água, vou pegar uma caneta azul para mostrar a água vem por aqui, bate aqui, escorre nesses cantos e vem para o ralo. E aí você fala, eu quero limpar o ralo, o que eu preciso fazer? Como a peça é solta e você consegue encaixar os dedinhos, você vai lá, pega nessa peça, retira ela do lugar, porque ela é completamente solta, limpa o seu ralo e devolve ela no lugar. Pronto, resolveu o seu problema de limpar ralo em cuba esculpida com um ralo oculto. Porque você pode ter uma cuba esculpida sem ter o ralo oculto de fato. Mas assim você esconde esse problema. Outro fator que eu acho importante ser colocado na cuba esculpida, essa frente aqui da bancada. Ela precisa ter um tamanho suficiente para esconder essa parte de trás toda aqui da sua cuba. Porque geralmente a parte de trás do porcelanato, do granito, ele não tem acabamento, ele não é bonito. Então, para que isso não apareça na sua decoração, esse frontão aqui, ou essa frente, ou esse roda-bancada, eu não sei, como cada um chama do que quiser. Então, pessoal, essa saia aqui, a principal função dela nesse tipo de cuba esculpida é justamente esconder a parte de trás da sua pedra, porcelanato, granito, seja lá qual for a pedra que você escolheu para a bancada. Geralmente a parte de trás dessas pedras não tem acabamento e é bem feinha. Então o ideal é que esse frontão aqui seja do mesmo tamanho que a profundidade da sua cuba. Então se a sua cuba tiver 15 centímetros, seu frontão vai ter que ter 15 centímetros, ou sua saia, né? Vai ter que ter 15 centímetros. Se a sua cuba você quiser ela bem profunda com 30, mesma coisa, ponha uma saia com 30.
No apartamento 405 eu fiz um tanque de cuba esculpida e a saia ou frontão ficou realmente bem menor do que a profundidade da pia, mas é porque lá a gente fez diferente. Eu fiz um armário com portas, eles ainda não fizeram, mas vão fazer um armário que aí sim vai tampar dessa parte de trás da cuba esculpida que é bem feia, tá? Mas se você quiser não ter armário, por exemplo, tenha uma saia com essa profundidade total da sua cuba. E aí vocês vão me perguntar, ai Calícia, então qual é o tamanho ideal dessa cuba? Porque eu entendi já o detalhamento, entendi que eu tenho que pôr essa peça solta para eu conseguir tirar e limpar o ralo, mas qual o tamanho que tem que ter? Qual é o tamanho mínimo da minha cuba? Como eu falei lá nas vantagens, o mais interessante para mim desse tipo de cuba é justamente a flexibilidade de tamanho. Então não existe tamanho mínimo, tamanho máximo. Eu já fiz, por exemplo, uma bancada de profundidade 40 centímetros que eu precisei criar uma cuba esculpida de 30 centímetros, 30, uma coisinha assim, só que de largura ela teve 60, então acabou virando uma grande pia retangular em cima de uma bancada bem pequenininha e ficou excelente. Então, o que é melhor, o melhor para mim desse tipo de cuba é justamente essa flexibilidade para banheiros bem pequenos e tudo mais. E aí você vai falar, ai Calícia, tá, mas como que então que eu vou saber que tamanho de bancada eu posso ter para fazer a minha cuba? Gente, o meu curso Decoração é justamente para isso. Eu ensino vocês a fazer o layout do ambiente da casa de vocês com os meus bloquinhos de forma muito fácil. Você vai conseguir descobrir que tamanho a sua bancada e, consequentemente, a sua cuba tem que ter usando as técnicas que eu ensino no meu curso. Além disso, você também vai conseguir escolher os acabamentos, se quer uma bancada azul, uma bancada verde, uma bancada rosa, uma bancada branca. Tudo isso você consegue descobrir usando a técnica do mood board que eu também ensino no meu curso. O link dele está aqui na descrição para vocês. Vai lá, se inscreve que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer o layout desse ambiente sem nenhum tipo de problema. E bom, pessoal, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida sobre esse tipo de bancada, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar responder para vocês. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, nos sigam nas redes sociais também e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais!